Lá como vocês estão, o tipo dragão é um dos tipos mais fortes que existe, porém ele demora muito para evoluir, mas mesmo assim eu decidi fazer um Monotype tipo dragão no Pokémon Quetzal, que é uma Hack-ROM de Pokémon que tem Pokémons da primeira até a 9ª geração. Tanto a Hack-ROM quanto o desafio foram escolhidos por vocês lá na comunidade do canal. E antes de começarmos, se inscrevam, deixe o like e também dê uma passada lá no meu servidor do Discord, lá tá saindo uma comic oficial do canal. Fora que lá você pode me recomendar desafios e conversar comigo e o pessoal que tá lá. Mas deixando de enrolação, bora lá. Mas antes tem algumas regras que eu tenho que seguir. Em primeiro e mais óbvio, eu só posso capturar Pokémon do tipo dragão. Eu também tenho que jogar no modo CT. E por fim eu não posso usar itens em batalha, mas deixando isso de lado. Eu começo o desafio pegando o Gome como inicial. Eu esqueço de dar nome para ele, mas finjam que eu nomei ele de Gheori. Mas continuando, ele vem com a Neyturi. Em PSX, uma Neyturi ruinzinha. Ela aumenta sua defesa, mas abaixa o seu especial ataque. Mas continuando, eu vou lutar com a rival. O seu Bulbasauro cai em 3 Teco. O seu Squator cai em 2 Absorve. E o seu Torchic em 2 Bumble. Então após pegar a Pokédex na rota 102, eu capturo um Applin e como eu não tenho criatividade eu nomeio ele de maçã, ele vem com a Neyturi Timid também. Ou lá no túnel de Robusti, lá eu capturo um Daspari, pois na minha mente ele era dragão, porém na verdade é só normal, mas ainda lá eu capturo um Noibati, que ele sim é do tipo dragão, eu nomeio ele de Batman e vou para o primeiro ginásio. O ginásio do tipo pedra, liderado pela Roxanne. Eu começo com o Gheori e ela com o Geodude de Galar, eu dou um Bumble e ele se cura, mas cai em 2 Bumble sem fazer nada. Depois vem o Aerodactylo, eu dou um Bumble e ele abaixa minha velocidade. Eu dou mais um Bumble e ele me deixa confuso. Eu fico usando o Bumble enquanto ele abaixa minha velocidade com Scarify-C, mas cai para outro Bumble. Depois vem o Rock Rofi, eu dou um Bumble e ele 2 bites seguidos, mas cai para outro Bumble. Saindo de lá eu luto com a rival. Ela começa com o Silicon que depois de 3 Bumble cai. Depois vem o Bulbasauro. Eu mando o Batman e dou um Gasti. Ele me envenena. E troca para o Torchic. E eu troco para o Gheori. E derrubo ele em 2 Bumble. Então ela troca para o Squantor, que cai para 3 Absorve. E por fim ela envia o Bulbasauro. Eu troco para o Batman e derrubo ele em 2 Bumble. Depois disso eu sigo com esse velho para Delford. Lá eu me encontro com o Stevie. E vou para o segundo ginásio. O ginásio do tipo lutador. Ele começa com Scregi e eu com o Noibati. Eu dou um Iggy ataque e ele me deixa confuso. E se cura, mas cai para outro Iggy ataque. Depois ele envia o Halusha. Ele usa um Karate Chop e eu um Iggy ataque. Ele dá mais um Karate Chop que crita, mas cai em outro Iggy ataque. Depois vem o Lucario. Ele dá um feiti que me deixa com 1 de vida, mas antes de cair o Noibati dá 2 o Iggy ataque, mas depois cai. Então eu envio o Gheori e com um Bumble derrubo ele. E assim novamente eu vou com o velho, só que dessa vez para Sladeport. Lá eu derroto a equipe Aqua e vou lutar com a rival. Sua Butterfly cai em 2 o Iggy ataque. Depois vem o seu Bulbasauro que também cai em 2 o Iggy ataque. Depois ela envia seu IVI que me derruba. E eu envio o Gheori e derrubo ele em 3 Dragon Breath. O seu Squantor cai em 6 Absorve. O seu Combusken cai em 2 Bumble e 1 Dragon Breath. Então depois disso eu dou uma surra no Oli. E chego no terceiro ginásio onde eu tomo uma surra várias vezes para um fogão. Sim, para um fogão, mas depois de um tempo treinando eu vou derrotar ele de uma vez por todas. Ele começa com o Lucario e eu com o Batman. Eu primeiro deixo ele confuso e dou 2 bites seguidos. Ele aumenta sua especial defesa. E eu dou mais um bite. Ele me dá um Sparky, que quase me derruba. Então ele se cura. E eu também me curo usando 2 Rosti seguidos. E então eu deixo ele confuso e ele se machuca por conta da confusão. Eu dou um bite, ele aumenta sua defesa, mas cai para outro bite que crita. Então ele envia o Magnetrike, que entra na sua forma Mega. Ele me dá um bite e eu deixo ele confuso. E por conta da confusão ele acaba se machucando e eu me curo com um Rostis. Então ele me dá 2 bites seguidos. E eu me curo novamente. Ele me dá um bite e eu também dou um bite, mas ele me derruba em um Thunder Fink. Então eu envio maçã e fico dando as tones até ele me derrubar. Então por fim eu envio o Gheori. Ele me dá um bite. E eu dou um Dragon Breath, ele me dá outro bite, mas cai em outro Dragon Breath. Depois vem o Rotom, dou um Dragon Breath, ele me deixa confuso. Eu dou mais um Dragon Breath e ele aumenta sua evasão com um Dumble Tinder. Eu dou outro Dragon Breath que quase derruba ele, mas ele sobrevive e me dá um pro ar. Mas finalmente cai em um Dragon Breath. E por fim ele envia o Emolga. Ele usa um Dumble Tinder. E um Dragon Breath, depois ele me paralisa e usa novamente um Dumble Tinder. Mas depois cai para um Dragon Breath. Então depois de um bom tempo andando eu chego em Mid-Orfall. Lá eu capturo um Drampa que eu nomeio de Pudim, em homenagem ao meu gato. E ainda lá eu capturo um Bengol, que eu nomeio de Salamandra, que por burrice acabo esquecendo o N e escrevo errado. Mas continuando, o Drampa vem com a Neyturi Gentry, que é uma Neyturi até que boa. Ele aumenta ainda mais sua defesa especial, mas abaixa sua defesa. Eu esqueci de dizer, mas o Batman também veio com a Neyturi Gentry,
E enquanto o Bengal vem com a Neytiri Resti, que também é uma Neytiri até que boa, onde deixa ele ainda mais rápido, porém abaixa sua defesa. E então depois disso eu derroto a equipe Magma e vou para o quarto ginásio. O ginásio do tipo fogo. Ela começa com o Torqual e eu com o Gheori. Eu dou um Dragon Breath e ele usa um Curse, que aumenta sua velocidade, seu ataque e sua defesa. Eu dou outro Dragon Breath e ele outro Curse, mas todo esse esforço é inútil, pois ele cai em outro Dragon Breath. Depois vem o Pignite. Eu dou um Dragon Breath e ele um Rollout. Eu dou mais um Dragon Breath e ele continua no Rollout. Então eu dou mais um Dragon Breath e ele acaba paralisado e ele se cura. E eu dou 2 Dragon Breath seguidos. Então, ele dá um Rollout e eu outro Dragon Breath. E pela milésima vez ele dá um Rollout, mas finalmente cai para um Dragon Breath. Depois ela envia o seu Haldon, que entra na sua forma Mega, e me dá um Bite. Então eu dou um Bumble. E troco para o Pudim. Ele me dá 2 Bites seguidos. E eu dou um Dragon Range, mas caio para outro Bite. Então eu envio o Salamandra. E ele me dá um Bite. Eu dou um Dragon Breath que deixa ele paralisado. Ele se cura e eu dou mais um Dragon Breath e um Red Boot seguido, mas caio para um Bite. Depois eu envio o Batman, mas ele usa um Roar que faz eu mandar o Gheori, que dá um Dragon Breath e cai. Então o Batman volta e deixa ele confuso, mas mesmo assim ele acerta um Bite. Então eu me curo com um Rost, e ele se machuca por conta da confusão, e derrubo ele com um Encalter, e por fim ela envia o Flechinder, que me dá um Pequi, e eu dou um Encalter. Depois ele me dá outro Pequi, mas finalmente cai para outro Encalter. E após pegar a insígnia eu vou para o deserto, e capturo um Trapiche. E nomeio ele de inseto, pois na minha opinião Flygon deveria ser inseto e dragão. Mas continuando ele vem com a Neytiri Timidie, que é uma Neytiri mais ou menos. Ela aumenta sua velocidade mas abaixa seu ataque. Mas como ele ainda não é do tipo dragão eu não vou usar ele contra os líderes de ginásios. Mas continuando, ainda lá eu capturo Gibou, que eu nomeio de tubarão. Ele vem com a Neytiri Raid, uma Neytiri neutra, em baixa e nem diminui nenhum status. Continuando, após um tempo treinando, o tubarão evolui para Gabite e o salamandra evolui para Shelgongi. E então eu volto para Pertabugo. E lá eu vou cobrar a pensão do nosso pai, o líder do ginásio do tipo normal. Porém ele se recusa a pagar e nós lutamos com ele. Ele começa com o Suelo, e eu com o Pudim. Ele dá um Arial Ace, e eu dou o Dragon Breath. Ele se cura. Eu uso mais um Dragon Breath, e ele me dá mais um Arial Ace, mas acaba caindo para outro Dragon Breath. Depois vem o Obstagon. Ele começa aumentando seu ataque, e eu uso um Dragon Breath. Ele resolve se curar usando um Rest, porém o Rest faz ele dormir e eu derrubo ele em 3 Dragon Breath. Depois ele manda sua Kangaskhan, que entra na sua forma Mega. Ela me dá um Dumble Hit, e eu um Dragon Breath que deixa ela paralisada, porém ela me derruba em outro Dumble Hit. Então eu envio o Gheori, que dá um Dragon Breath que não causa muito dano, e ela dá um Dumble Hit, e se cura. Eu dou 2 Dragon Breath seguidos, porém caio para outro Dumble Hit. Eu então envio o Batman e dou um Brick Break. Ela me dá um Dumble Hit, que me deixa com 5 de vida, mas ela acaba caindo para outro Brick Break. E então por fim vem o Staraptor. Ele aumenta sua evasão e me derruba com um Iggy Ataque. Eu então envio o Tubarão e dou um Dragon Range. Ele me dá um Endeavor, mas cai para um Dual Shock que crita. Então depois disso eu sigo adiante no meio do caminho. O Gheori acaba evoluindo. E então depois de um tempo andando eu finalmente chego no 6º ginásio. O ginásio do tipo voador. Ela começa com a Oricorio. Ela me deixa confuso e eu dou um Zen Red Boot e depois um Dragon Claw, que derruba ela. E então vem o Togepi e eu dou um Zen Red Boot. E mais 2 Red Boot, ele se cura e eu dou 2 Zen Red Boot. E ele me dá um Air Slash, eu dou mais um Zen Red Boot. Mas caio para outro Air Slash. E sem querer envio o Pudim. Porém o Pudim não tinha nenhum golpe que afetasse ele. Então ele me ataca e eu troco para o Batman. Ele me dá um Aura Série mais cai para um Encanter. Depois vem o Gliscor, ele me dá um Nick Splash e eu outro Encalter. Mas caio para mais um ataque. Então eu envio o Tubarão e dou um Dragon Claw e ele um Nick Splash. Eu dou mais um Dragon Claw. Ele me ataca e troca para o Corviknick. Eu dou um Dragon Claw. Ele me dá um Plucky. E eu um Dragon Range. Mas caio para outro Plucky. E então eu envio o Gheori e dou um Mudil Ater. Ele baixa minha velocidade e eu dou um Boris Slayer. Ele me dá um Fera Ataque, mas derrubo ele em outro Mudil Ater. Depois o Glisco volta e se cura. Eu dou um Mudil Ater. E ele novamente me ataca e troca de lugar com o Pidgeot. Eu dou um Mudil Ater. E ele entra na sua forma Mega. E me dá um Twisty. E eu outro Mudil Ater. Ele me dá outro Twisty, mas aí ele finalmente cai para um Dragon Breath. E então o Gliscor volta e me derruba. Então eu envio o Pudim. E ele me dá um Nick Splash, mas finalmente cai para um Dragon Range. Depois disso eu finalmente evoluo o inseto para Vibrava. Porém para ele entrar para o time alguém tinha que sair, e então eu resolvi tirar o Maçã, pois ele foi o mais inútil. Fora que para evoluir ele é bem problemático, então eu resolvo tirar ele do time.
Então depois disso eu venço pela última vez a rival, e depois vou para o esconderijo da equipe Magma onde o Batman acaba evoluindo para Noirvin, e o Groudon desperta, mas depois disso eu finalmente estava livre para ir para o 7º ginásio. Porém teve um problema, como eu sou bem burro, eu sem querer apaguei a gravação onde tinha a luta do 7º ginásio, eu espero que vocês entendam, mas voltando depois de pegar a insígnia eu derroto a equipe Aqua e o Kyogre acaba despertando, então eu vou achar o Rayquaza para acalmar eles, e no meio do caminho o Salamandra acaba evoluindo para Salamence, então eu chego no Rayquaza, onde ele acaba com a treta dos lendários, e eu evoluo o inseto para Flygon. E o tubarão também evolui, porém eu não consegui gravar essa parte. E finalmente chego no último ginásio, o ginásio do tipo água. Ele começa com o Golisopudi, eu dou um Incalter, que quase derruba ele, porém ele troca para o Blastose que entra na sua forma Mega. Eu dou um Dragon Pussy e ele um Water Pussy, então eu dou mais um Dragon Pussy, e ele, de novo um Water Pussy, mas ele cai para mais 2 Dragon Pussy. Depois o Golisopudi volta e se cura, eu dou mais um Incalter, mas ele troca para o Gelicenti, eu dou um Dragon Pussy. E ele um Water Pussy, depois eu dou um Incalter. E ele outro Water Pussy, eu me curo com um Rost e ele me dá um Brine, eu dou um Incalter e ele um Water Pussy, eu outro Incalter, ele me dá outro Water Pussy, que me deixa confuso mas cai para um Dragon Pussy. Depois o Golisopudi volta e me derruba, em um Sucker Punch, então eu envio o Salamence, ele me dá um Razor Shell, e depois um Sucker Punch, mas cai para um Dragon Claw, então ele envia o Gastrodon, eu dou um Dragon Claw e ele um Rendence, eu dou mais um Dragon Claw. E ele um Boris Leir e depois se cura, eu dou 2 Dragon Claw seguidos, e ele um Boris Leir mas finalmente cai para um Dragon Claw, e por fim vem o Melodic, eu dou um Dragon Claw e ele um Attracti, então eu dou mais um Dragon Claw, e ele aumenta sua defesa, e por conta do Attracti eu não consigo atacar e ele me dá 3 Aqua Tail, eu dou um Dragon Claw mais caio, e então eu envio o Gyuri e derrubo ele em um Dragon Pulse. Assim eu já estava pronto para ir para a liga, mas antes eu capturo um Exeu, que eu nomeio de Lagartixa, porém novamente alguém tinha que sair do time, e eu resolvo tirar o Pudim que mesmo tendo sido muito útil, ele comparado com meu time atual estava fraco. Mas voltando ao assunto, eu então evoluo ele para Frakizu, que por sinal ele veio com a Neytiri Jolie, uma Neytiri até que boa, ela aumenta sua velocidade mas baixa seu ataque especial, e também por fim eu evoluo meu inicial, o Gyuri, para Gudra, eu então derroto o Ali, e evoluo Lagartixa para Haxorus. E agora com o meu time completo e evoluído eu vou para a liga. O primeiro desafiante é um treinador do tipo Dar, que começa com o Bichard e eu com o Inseto. Eu começo dando um Bug Boost, e ele aumenta sua defesa. Eu então dou um Ifkeki e ele um Assurance. Ele se cura e eu dou 2 Ifkeki, que derruba ele. Depois vem o Tyranitar, eu dou um Bag Boost e ele dá um Trechi. Depois eu dou mais um Dragon Rush e ele outro Trechi que me derruba mas deixa ele confuso. Eu então envio o Gyuri e ele se machuca por conta da confusão, e cai para um Aqua Tail. Depois ele envia o seu Crocodile que me dá um Dig, e eu 2 Aqua Tail. Ele me dá mais um Dig e se cura eu dou mais 2 Aqua Tail, mas eu caio para um Fuel Play, então eu envio o Salamandra e derrubo ele em um Dragon Claw. Depois vem o Absol, que entra na sua forma Mega, eu dou um Dragon Claw e ele um Razor Wind, mas cai para um Dragon Claw. Depois vem um Mukid Alola, eu dou um Dragon Claw e ele um Bite, ele me envenena, e depois me dá um Crunchy, mas cai para um Dragon Claw, e eu também acabo caindo por conta do veneno. Eu então envio o Lagartixa, e ele o Mandibuzz, eu dou um Outrage e ele um Dark Pulse, mas cai para mais um Outrage. Depois eu sigo para a próxima desafiante, a treinadora do tipo Fantasma. Ela começa com o Mimikyu, que por ser do tipo Fada era um problema. Ele me dá um Play Rouge e eu dou um Power VIP, ele me derruba. E eu envio Salamandra, eu dou um Flame Tiner, e ele me dá um Play Rouge, e se cura. Eu então dou um Flame Tiner e derrubo ele. Depois vem o Gengar, ele me dá um Dark Pulse, mas eu derrubo ele em um Crunchy. Depois vem o Sableye, que entra na sua forma Mega, eu dou um Flame Tiner, mas caio para um Fuel Play, então eu envio o Batman e dou um Dragon Pulse, ele me dá um Shadow Ball, e depois eu dou um Incalter, ele se cura eu dou mais um Incalter, e por algum motivo que nem eu sei explicar eu fico usando o Rost várias vezes enquanto ele me ataca. Mas depois disso eu dou um Incalter e ele me derruba, então eu envio o Tubarão e dou um Dragon Claw, ele me dá um Fuel Play, mas finalmente cai para um Dragon Claw. Depois vem o Chandelure, eu troco para o Inseto, ele me deixa confuso e me dá um Flame Boost, mas cai para um Ifkeki. Depois vem o Dasclope, eu me machuco por conta da confusão e ele usa um Curse, e por conta do Curse eu caio, então eu envio o Lagartixa e dou um Assurance, ele me deixa confuso e se cura, eu me machuco e ele usa outro Curse e se cura, eu dou mais um Assurance e me machuco e caio. E por fim eu envio o Tubarão e dou um Dragon Range, ele me deixa confuso e eu me machuco, depois ele usa um Rex, mas cai para 2 Dragon Claw. Então por fim ele envia o Ag/E, e então parecia tudo perdido, porém eu uso um Dig,
e ele sai da sua forma de defesa e por conta disso ele cai. Então eu sigo para a próxima desafiante, a treinadora do tipo gelo, uma tipagem que por um bom tempo era a única efetiva contra o tipo dragão. Então a batalha começa, ela manda Ninetales de Alola, e eu Salamandra, ela dá um Ice Shard e eu um Fly. Ela me dá outro Ice Shard mas cai para outro Fly. Depois vem a Frosley que me derruba. Então eu envio o Gale e derrubo ela em 2 Power VIP seguidos. Depois vem o Glalie que entra na sua forma Mega. Eu dou um Power VIP, e ele um Frost Breath, mas cai para outro Power VIP. Depois vem o Clost, e eu dou 2 Power VIP seguidos que derruba ele. Então depois vem o Mano Zainer. Eu dou um Power VIP, e caio para um FQQ. Então eu envio o Lagartixa e dou um Dragon Dance e ele me dá um Blizzard, mas cai para um Splash. E por fim vem o Weavile que ele me derruba. Eu envio o Inseto, ele me dá um Nick Splash, e eu dou um Hyper Beam. Ele me dá um Nick Splash e me derruba em outro ataque. Então eu envio o Batman e ele me dá um Nick Splash, e eu dou um Splash, ele se cura. E eu dou um Splash mas ele me derruba. Então por fim eu envio o Tubarão, ele me dá um Nick Splash, mas cai para um Fire Fin. Então eu vou enfrentar o último membro da Elite 4, o também treinador do tipo dragão. Ele começa com o Dragonite e eu com o Batman. Eu dou um Dragon Pulse, e ele me derruba em um Dragon Rush. Então eu envio o Gale e derrubo ele em um Ultraje. Ele então envia o Salamence que entra na sua forma Mega. Ele me dá um Dragon Claw que me deixa com 1 de vida. Eu dou um Ultraje e ele me derruba. Eu então envio o Tubarão e derrubo ele em um Dragon Rush. Depois ele envia o Dragauge, que cai para um Dragon Rush. Depois vem o Tydragon. Eu me acerto por conta de uma Berry que eu tô segurando, mas derrubo ele em um Dragon Rush. Depois vem o seu Garchomp que me derruba em um Dragon Claw. Então eu envio o Salamandra, e ele me dá um Dragon Claw. Eu também dou um Dragon Claw. Ele se cura e eu dou mais um Dragon Claw e ele se cura novamente. Eu dou mais um Dragon Claw, e caio. Então eu envio o Inseto. Ele me dá um Dragon Claw mas eu derrubo ele em um Dragon Rush. E por fim vem o Dragapult. Ele me derruba e eu envio o Lagartixa e derrubo ele em um Ultraje. E assim eu vou enfrentar o campeão. Ele começa com o Politoed / melhor Pokémon, e eu começo com o Gary. Eu dou um Power VIP e ele me deixa confuso mas cai para outro Power VIP. Depois vem o Swampert, que entra na sua forma Mega e dá um FQQ, mas cai para um Power VIP. Depois vem o Kindra que me derruba. Então eu envio o Tubarão e ele me dá um Dragon Pulse, mas cai para um Dragon Rush. Depois vem o Dracovish, que me derruba. Então eu envio o Inseto, e ele me dá um Dragon Breath. Eu dou um Dragon Rush, mas ele me derruba. Depois eu envio o Batman e derrubo ele em um Dragon Pulse. Depois ele envia o Greninja, que me dá um extrasensorial, e eu dou um Splash. Ele me derruba, e entra na sua forma Greninja. Eu envio o Salamandra e ele dá um extrasensorial, mas cai para um Thunder Fin. E por fim vem o Ludicolo. Eu dou um Thunder Fin e ele um Astonis. Eu dou um Dragon Claw e ele um Tri-Ataque, e se cura. Eu então dou um Dragon Claw e eu derrubo ele com um Fly. E esse foi o vídeo. O link do canal do criador dessa hack ROM vai estar no comentário fixado caso vocês queiram dar uma passada lá e ajudar o cara. E também não se esqueçam de deixar ideias para os próximos vídeos e até a próxima.